recentemente o Léo Lins se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o Marcos Mion, que o Marcos Mion fez, né, uma postagem sobre a condenação do Léo Lins, inclusive repercutiu bastante uma polêmica, inclusive vários portais repercutiram dizendo que o Marcos Mion defendeu o Léo Lins. Inclusive o Hugo Gloss postou o seguinte: Marcos Mion saiu em defesa de Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de prisão por proferir falas preconceituosas em uma apresentação publicada em 2022 em seu canal no YouTube. Para o apresentador, a condenação criminal nesse caso é ultraje. Inclusive, eu vou ler os pronunciamentos do Marcos Mion e eu quero saber qual foi a parte, quando foi que eu falei que o Marcos Mion defendeu o Léo Lins. Né? Eu sei que tem umas pessoas mimizentas que ficam falando besteira aqui, inclusive eu vou colocar um trecho do meu vídeo aqui. Inclusive, o Marcos Mion chegou a mudar o posicionamento dele por causa de críticas. E quem criticou o Marcos Mion é o público mimizento, né? Aquele público lá que é contra o Léo Lins, que não curte as piadas. Tudo bem, cada um tem o direito de não curtir, né? Mas que é a favor da condenação do Léo Lins, né? Que eu achei bem exagerada. Agora vamos pro pronunciamento do Marcos Mion. E aqui está o pronunciamento inicial do Marcos Mion. Léo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu extinto programa Legendários. Eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para as minhas análises de programas e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor, mas ele existe nos Estados Unidos. Tem muito mais adeptos ao estilo do que no Brasil. É uma escolha do humorista optar em infligir dor em minorias, espalhar o mal, fazer mal para os objetos dos seus textos. E tudo bem, quem não quer ser impactado não vai ao show, é isso, né? Não vai ao show, não assiste ao conteúdo, tá no jogo. Agora mesmo já tendo tido um embate com o Léo sobre algum texto de não sei o que ele fez sobre autismo, estou do lado que condenação criminal em cima de humor é ultraje, é um absurdo. Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar, não sei o que, não posso falar, mas condená-lo à prisão por uma piada não faz nenhum sentido. Ou seja, ele justificou que nos Estados Unidos tem mais adeptos do que no Brasil em relação a esse tipo de humor do Léo Lins e falou sobre que é contra a prisão, ou seja, né, de qualquer forma, ele se posicionou de alguma forma a favor do Léo Lins, né? Mas acredito que os patrocínios, né, o contrato dele de trabalho falou bem mais alto, né? E o público, né, que falou um monte de coisa no ouvido dele, né? Ou seja, né, se fosse para fazer um pronunciamento para pagar ou fazer algo pela metade, é melhor nem fazer, né? Ou seja, né, se ele tava tão certo assim no que ele falou, por que ele tinha que apagar o post? Por que tinha que se justificar, né? Enfim, ele fez uma nova postagem e ele falou assim, né? Escrevi que discordo, não respeito o que ele faz, que o que ele escreve eu já falei isso brigando com ele nas redes. Quando não faz esse tipo de humor, ele tem muita criatividade, isso é um fato. Em nenhum momento falei que esses absurdos são genialidade dele, é só ler o que eu escrevi. Censura nunca é boa, e isso motivou a minha manifestação, isso que defendi. Mas eu não conheço todos os textos dele, e se configura um crime, como eu escrevi no texto, foi a escolha dele. Né, mas enfim, né, como é que a pessoa vai se posicionar sobre uma coisa sem ter certeza, né? Ou seja, o que falou mais alto foi a pressão, né, sobre o posicionamento que ele fez, seu primeiro posicionamento, né? Ou seja, quando uma pessoa faz um posicionamento, tem que assumir, né? E tem que tancar, não tem que ficar depois se justificando, não, se tem certeza do que falou. Inclusive, o Marcos Mion fez um pronunciamento em post do Léo Dias em parceria com a Carla Bittencourt na seguinte publicação: Marcos Mion apaga post em defesa de Léo Lins após repercussão negativa. Inclusive, o Marcos Mion se pronuncia, eu vou ler aqui pra vocês, né, o que ele falou. Carla, tá tudo escrito, eu não defendi o conteúdo do Léo Lins, o qual eu abomino, desprezo e já briguei com ele publicamente, quando usou seu humor contra meu filho. Minha manifestação foi contra um precedente de censura. Censura é algo muito perigoso, e terminei o texto escrevendo: mas se o que ele fez configura crime, ele que lide. Mas isso nenhum portal repercutiu, porque não ia dar clique. Eu não tinha que ter falado nada. Estou extremamente arrependido porque não tinha visto os textos dele. Que mandaram, será mesmo? O Léo Lins fez uma publicação recentemente falando sobre a polêmica envolvendo Marcos Mion. Tenho recebido apoio de muitas pessoas, inclusive de quem deixou claro que não gosta das piadas que faz. E quero dizer, eu entendo. E agradeço. Não espero aprovação irrestrita. Respeito quem fala o que realmente acredita, mesmo quando seria mais fácil se calar ou seguir o coro. Querem promover a diversidade, desde que não seja diversidade de pensamento. Fala-se tanto em respeito às minorias, mas a menor minoria é o indivíduo. E se ele não pensa como se espera, também será desrespeitado, mesmo pertencendo a uma das chamadas minorias. E aqui está a continuação, estão atacando o Marcos Mion, achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer, Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou e defendeu o contrato com as marcas. Entendo, muitos nem tiveram essa coragem que ele teve por 3 minutos. Ele também deixou claro que fala um monte de M, prefiro falar as M que eu quero do que ser um boneco de ventríloco
com a empresa enfia, né? Não vou falar essa parte, e mexeram, enfim, né? Isso daí vocês entenderam, né? Mas enfim, né? De qualquer forma, o primeiro pronunciamento que o Marcos Mion fez deu a entender sim que ele estava a favor do Léo Lins, não é à toa que gerou toda uma polêmica também. Vamos lá, outra coisa. Nunca falei do seu filho. Você sabe o que houve. A gente conversou em privado na época em que chegaram até ameaçar meus pais. Te disse que sou contra essa militância de coerção agressiva. Também sou a favor, né, do respeito mútuo. Talvez tenha esquecido, pois sugere que alguém vai me dar um, né? Não vou falar essa parte. Ainda bem, não falou isso, em tom de piada, senão podia ser visto como incentivo à violência. De minha parte, nunca tive problemas com você, e nem ia falar nada. Você foi um cara gentil quando trabalhamos juntos. Mas começou a me bater publicamente, já não foi um, nem dois, nem três. Teve esse negócio de amor e ódio, né? Você era um cara de personalidade, mas virou um homem. Enfim, né, gente? Eu prefiro não falar essa parte, mas vocês entenderam o que tá escrito aqui, né? Que abana o rabo e ganha biscoito de militância. Sobre eu gostar de infligir dor, espalhar o mal e ser um criminoso digno de levar soco na rua, realmente nossa imagem pública é bem diferente. Minha imagem de vilão é por causa de piadas ácidas num palco. A sua imagem de homem e de família é graças a uma excelente assessoria da imprensa. Como você mesmo disse, não esqueça que já trabalhamos juntos, meu Deus. Então, né, gente, a próxima publicação é uma imagem, né, eu não vou mostrar, né, até porque não tem necessidade disso, até porque o TikTok nem deve permitir isso. Mas enfim, né, gente, e eu vou deixar bem claro também que eu não tenho nada contra a Globo, inclusive sou grato à oportunidade que eu já tive, né, e acredito que independente da empresa que a pessoa trabalha, a pessoa tem que sim que defender os valores. Se a pessoa não está de acordo com o valor da empresa, é só pedir as contas, é só sair, né.